Oi, eu sou a Bia e seguindo minha série de análise de personagem, agora é a vez do rei do Nag, o cara dos dinossauros, o tricampeão dos divórcios. Sim, eu tô falando do Ross. Eu vou dividir esse vídeo entre personalidade, amizades, família, relacionamentos, algo que eu dei o nome de E se Ross Geller tivesse feito terapia? Arrogância, Ross e a masculinidade fora do padrão, também as red flags do Ross e o lado bom e legal do Ross. Então vamos começar? Hoje eu vou falar de um dos personagens mais engraçados e complexos de Friends, o Ross Geller. Um paleontólogo apaixonado por dinossauros, com um humor sarcástico e afiado e uma tendência a ser meio nerd e desastrado. O Ross é o tipo de amigo que te faz rir com as mancadas dele, mas também te tira do sério com a mania de ser o dono da verdade e as paranoias dele. O Ross é uma mistura de qualidades e defeitos que fazem ele ser único. Ele é inteligente, divertido, carinhoso, mas também é inseguro, ciumento e um pouco arrogante. As piadas dele nem sempre dão certo e a necessidade dele de sempre querer estar certo pode ser bem chato também. Mas no fundo, ele é um cara legal que se importa com os amigos. Então aqui nesse vídeo a gente vai ver todas as faces do Ross, desde a vida amorosa dele, que já é uma bagunça, até a amizade e a família. A gente vai analisar os relacionamentos, os momentos de raiva, as inseguranças e até as vezes que ele pode ser bem legal ou fofo. A ideia é entender o porquê que ele age do jeito que ele age e como as experiências da vida dele transformaram ele nessa pessoa. O Ross é aquele amigo que, apesar de ser super inteligente e ter um lado fofo e atencioso, ele também consegue ser desajeitado e meio sensível demais. Ele tem um humor sarcástico e afiado, quase no nível do Chandler. Mas também ele carrega uma certa arrogância, talvez porque ele foi sempre o filho favorito dos pais. O problema é que essa arrogância costuma voltar contra ele, deixando tudo ainda mais caótico. Com o tempo, depois de 2 tentativas frustradas de casamento e vários perrengues na vida, ele começa a ter surtos de raiva com qualquer coisa. Tipo aquela vez que ele surtou porque comeram o sanduíche dele e ele acabou perdendo o emprego. You threw my sandwich away. E ele tem essa mania de sempre querer estar certo. Se alguém pensa diferente, ele fica obcecado em provar que a pessoa está errada. Na vida amorosa, apesar de ele ser todo atrapalhado, o Ross namora bastante até. Só que depois do trauma do casamento com a Carol, ele fica super paranoico e ciumento, ele simplesmente não consegue confiar mais nas namoradas, o que sempre acaba dando ruim. O caso mais icônico foi com a Rachel, quando ele achou que ela estava traindo ele com um colega de trabalho. Ele surtou e no fim acabou estragando tudo. Além disso, ele economiza em tudo. Ele rouba shampoo de hotel e tal. Chandler, you have to find the line between stealing and taking what the hotel owes you. For example, a hair dryer, no. But shampoos and conditioners, oh, yes. E ele tem aquela mania irritante de sempre corrigir a gramática dos outros. Mas no fundo, ele também se preocupa com os amigos e tenta ajudar eles a fazer a coisa certa, mesmo quando não é fácil. Como quando ele incentivou o Joey a fazer um papel pequeno depois de ser demitido, ou quando ele comprou uma bicicleta para Phoebe e insistiu que ela aprendesse a andar. My first bike! Thank you for the best present I've ever gotten. You're welcome. Apesar dos surtos e das paranoias, o Ross ele tem muitos momentos que mostram que ele tem um coração muito bom e momentos muito doces. Sim, ele pode ser feito de defeitos no fim do dia, mas ele realmente se importa com quem está ao redor dele. Pelo menos do jeito dele, um pouco desajeitado, mas sincero. O Ross e o Chandler eles são amigos desde a faculdade, quando eles foram colegas de quarto. Eles são melhores amigos e, de quebra, ainda viraram cunhados. Sempre se apoiam, mas também vivem entrando em competições bobas, tipo quando brigaram para ver quem que tinha inventado uma piada publicada na revista Playboy. O Ross ele foi o último a descobrir sobre o romance do Chandler e da Mônica, e no começo ele ficou furioso. Mas assim que o Chandler explicou que eles não estavam só ficando e que eles realmente se amavam, o Ross mudou completamente e ele ficou super feliz por eles. My best friend and my sister. No fim, o Chandler virou oficialmente parte da família quando se casou com a Mônica. E também virou cunhado da Rachel depois. O Ross e a Phoebe são super amigos,
mas eles vivem discutindo por causa das diferenças entre a visão racional do Ross e as crenças alternativas da Phoebe. Já brigaram sobre a evolução, sobre a gravidade, até sobre a possibilidade da mãe falecida da Phoebe ter reencarnado num gato. Ah, e tem aquele detalhe básico que a Phoebe já roubou o Ross na infância. Apesar das tretas, eles sempre estão lá um pro outro. O Ross ajudou a Phoebe a ganhar a primeira bicicleta depois de descobrir que ela nunca teve uma quando criança. E a Phoebe sempre incentivou o Ross a ir atrás da Rachel, garantindo que eles ficassem juntos no final. No começo da série, a amizade entre o Ross e o Joey parecia mais por conta do Chandler. O Joey às vezes se irritava com o jeito nerd do Ross, mas com o tempo os dois viraram super próximos. Tão próximos que chegaram a tirar uma soneca juntos e morreram de vergonha quando a galera descobriu. O Joey até hesitou em namorar a Rachel por medo da reação do Ross, mas depois o Ross aceitou, mesmo com o coração apertado. No fim das contas, eles sempre se ajudam, especialmente quando se trata de conselhos amorosos. O Ross ele também estava no lado do Joey quando ele teve que lidar com as pedras no rim e até ajudou ele na carreira de ator, tipo quando ele beijou ele para ajudar ele num teste. Claro que o Ross às vezes se irrita com um jeito meio desligado do Joey, mas isso nunca atrapalha a amizade dos dois. O Ross e o Will, eles eram amigos do colégio e os dois fundaram o clube Eu Odeio a Rachel. Eles tinham reuniões secretas e até criaram um boato absurdo sobre a Rachel ser intersexo. Anos depois, o Will aparece num episódio de Ação de Graça que definitivamente está no meu top 3 de episódios favoritos de Friends. E assim eles se reencontram. Apesar do tempo sem se ver, eles continuam se dando bem. Até que o Will começa a atacar a Rachel. Ele fica indignado ao descobrir que o Ross já namorou a Rachel, já que eles tinham um pacto eterno no clube. You went out with her? We had a pact. That was in high school. It's not like it was binding forever. Then why did it have the word eternity in it? No final, o Ross até se sente culpado pelo que fizeram com a Rachel, mas não resiste e entra na zoeira com o Will de novo. Depois desse episódio, o Will some e ninguém nunca mais fala sobre ele nunca mais aparece. O Ross e a Mônica, eles têm uma relação clássica de irmãos, eles se amam, mas eles também vivem brigando. Eles ficaram mais próximos nos últimos anos e além de irmã dele, ela também é tipo a melhor amiga dele. Os dois são extremamente competitivos. Todo dia de Ação de Graças, quando eles eram crianças, eles jogavam um campeonato de futebol americano chamado Geller Cup. Até que a Mônica quebrou o nariz do Ross e os dois foram proibidos de jogar pela mãe. Monica and I aren't supposed to play football. Says who, your mom? Yes. Eles também tinham umas tretas bizarras na infância. Tipo, a Mônica já tacou uma abóbora gigante no Ross. E o Ross já sabotou a bicicleta da Mônica, fazendo ela cair de cara no chão. Mas no fundo, a gente sabe que eles se amam. Claro que ainda rola aquele clássico quem consegue envergonhar o outro mais rápido. O que sempre faz o Chandler soltar o "com quem que eu me casei, meu Deus". Ah, o Ross também é super protetor com a Mônica. O Ross é o filho favorito dos Gellers, o que a Mônica não consegue ser até hoje. Depois que nasceu, ele foi considerado um milagre médico, porque os médicos achavam que a Judy não podia ter filhos. Mas essa história ela tem algumas contradições, porque em outro episódio, o Jack, ele disse que só se casou com a Judy por causa que ela engravidou. A família Geller também é judaica, como o Ross menciona no episódio Armadilho do Hanukkah. O Ross é aquele pai super dedicado e faz tudo para cuidar bem dos filhos. Ele tem o maior carinho pelo Ben, que é o filho que ele tem com a Carol, e pela Emma, que é a filha que ele tem com a Rachel. Ele sempre tenta ser um bom pai, apesar de algumas brincadeiras, tipo quando ele já enganou a Mônica, fazendo ela achar que tinha machucado o Ben de verdade, só para se vingar dela de ter batido a cabeça do Ben na parede. Dá pra ver o quanto ele ama os dois. Como eu falei, o Ben é o filho do Ross com a Carol e ele nasceu no episódio The One with the Birth. Ele mora com a mãe e a esposa dela, a Susan. No começo, ele era bem mais quietinho, mas depois que ele passou um tempo com a Rachel, ele virou um mestre das pegadinhas. Ah, e ele foi interpretado pelo Cole Sprouse. Massa, né? A Emma nasceu depois de uma noite meio inesperada entre Ross e Rachel no final da 7ª temporada.
Ela morou com os dois até que a Rachel decidiu se mudar para o apartamento do Joey depois de uma briga que eles tiveram. No último episódio, o Ross e a Rachel finalmente ficam juntos, então a gente pode imaginar que a Emma cresceu com os dois pais juntos. Depois do divórcio com a Carol, o Ross ele ficou tão solitário que ele resolveu adotar um macaquinho chamado Marcel. No começo foi um caos, mas os dois eles acabaram criando um vínculo super fofo e ficaram inseparáveis. Infelizmente, o Marcel ele teve que ir para o zoológico porque ele ficou demonstrando os seus instintos naturais um pouco demais. Por um tempo, o Ross achou que o Marcel tinha morrido, mas depois ele descobriu que ele virou uma estrela de Hollywood e até participou de um filme. E um dia, quando o Ross foi visitar o Marcel nos estúdios, o Ross percebeu que sempre quando o Marcel ouvia The Lion Sleeps Tonight, o Marcel corria até o Ross. In the jungle, the holy jungle, the lion sleeps tonight. O pai da Rachel odeia o Ross. Tipo, muito. Durante uma festa da Rachel, ele pegou o Ross usando os óculos dele e fumando seu cigarro. E daí foi só ladeira abaixo, então. Os dois vivem se provocando. No episódio em que o Dr. Green descobre que a Rachel tá grávida, ele fica indignado que Ross é o pai e que os dois não estão casados. Ele até invade o apartamento do Ross pra tirar a satisfação bem no meio de um date com a Mona. No final, ele continua zoando o Ross sempre que pode, perguntando se ele já engravidou mais de alguma das filhas dele. Diferente do Dr. Green, a mãe da Rachel até que gosta do Ross. Ela já soltou um "sempre gostei de você, Ross". Então dá pra dizer que ele pelo menos conquistou a sogra. A Amy é aquela parente difícil. O Ross não tem paciência pra ela, ainda mais depois que ela furou as orelhinhas da Emma sem pedir permissão. Se ele e a Rachel se casassem de novo, os dois iriam virar oficialmente cunhado e cunhada. E eu acho que o Ross não ia amar essa ideia. A Jill apareceu poucas vezes, mas ela causou. Ela e o Ross tiveram um mini rolo até que o Ross percebeu que isso poderia estragar qualquer chance que ele poderia ter com a Rachel. No final, os dois ficaram só amigos. O Ross é aquele cara que ele tem uma visão super tradicional e romântica do amor, mas a vida sempre dá um jeito de bagunçar tudo pra ele. Ao longo de Friends, dá de ver um padrão nos relacionamentos dele. Ele começa muito intenso, se pega muito rápido e tem dificuldade de lidar com as mudanças e as suas inseguranças. Então vamos analisar cada um deles? O Ross foi casado por 3 anos com a Carol, mas tudo mudou quando ela contou que era lésbica e já estava apaixonada pela Susan, uma mulher que ela conheceu na academia. No começo, as coisas foram bem complicadas, mas depois eles conseguiram ter uma relação tranquila e dividiram a guarda do bem. Mesmo com tudo o que aconteceu, o Ross e a Carol continuaram próximos e sempre se ajudavam. Tipo quando a Carol consolou o Ross depois que ele terminou com a Rachel, ou quando ele consertou o caminhão dela. Eles também passavam tempo juntos com o Ben, como quando ele conseguiu uma audição para um comercial de TV. O casamento da Ross com a Carol parecia ser perfeito para ele, porque ele é do tipo que idealiza um futuro estável, uma família, uma casa, aquela coisa toda. Mas quando ela se descobriu lésbica e se apaixonou pela Susan, ele não só perdeu o casamento, ele também teve que reformular completamente o que significava ser um pai e um ex-marido. No início foi um choque, e o Ross ele teve muita dificuldade em aceitar essa nova dinâmica. Ele tinha ciúmes da Susan e mesmo sem querer, fazia piada sobre a sexualidade da Carol como um mecanismo de defesa, o que realmente não é uma desculpa. Mas com o tempo, ele aprendeu a lidar com isso e criou uma relação saudável com elas, mostrando que apesar de tudo, ele queria o melhor pro Ben e pra Carol. Foi um dos relacionamentos mais maduros que ele teve, e essa história serviu para mostrar que nem sempre o amor dura para sempre. Mas isso não significa que não possa se transformar em algo bonito. Se tem um casal que todo mundo lembra em Friends, é o Ross e a Rachel. Eles tiveram uma relação cheia de idas e vindas, e o Ross era apaixonado por ela desde o colégio. A relação do Ross com a Rachel foi marcada por uma coisa: idealização. Ele foi apaixonado por ela por anos, sem nunca conseguir agir, e quando finalmente teve a chance, parece que ele ainda estava preso na ideia de que ela era um prêmio, e não uma pessoa com suas próprias vontades. No começo, eles eram super apaixonados, mas o Ross tinha muitas inseguranças e um ciúme que acabava sufocando a Rachel.
A grande virada foi a traição que destruiu a confiança entre eles. No. I can't. You're a totally different person to me now. I used to think of you as somebody that would never, ever hurt me. Ever. Can't. It doesn't matter what you say or what you do, Ross. It's just changed everything. Ou não traição, dependendo do seu ponto de vista. Pra mim foi traição, mas esse vídeo não é sobre isso. O Ross ele tem um problema sério em admitir os erros dele. E o fato de ele insistir tanto no "we are on a break" mostra que pra ele ser certo é mais importante do que entender os sentimentos da Rachel. Mesmo depois disso, eles nunca conseguiram se afastar completamente, o que mostra que o sentimento entre eles era muito forte. Mas eles também nunca aprenderam a se comunicar direito, e por isso os altos e baixos que nunca paravam. Quando a Emma nasceu, o Ross tentou retomar a ideia de família perfeita, mas a Rachel já estava em outro momento da vida. A cena final, com a Rachel desistindo de Paris, sugere que os dois resolveram ficar juntos depois de tudo. Mas, dado o histórico, será que isso realmente duraria? Fica no ar. A Emily apareceu na vida do Ross no momento que ele estava vulnerável e tentando seguir em frente. Eles tiveram um romance super rápido e impulsivo, e isso já era um sinal que esse relacionamento não ia dar certo. O pedido de casamento foi mais um reflexo do medo do Ross de ficar sozinho do que um amor profundo. O casamento foi em Londres, num prédio caindo aos pedaços, bem romântico, né? Bem fofinho. A grande tragédia do relacionamento foi o erro na hora dos votos. Chamar a noiva pelo nome da ex é algo que ninguém conseguiria ignorar. Mas mais do que isso, o casamento deles desmoronou porque a Emily perdeu completamente, totalmente, a confiança nele e colocou uma exigência impossível, que ele cortasse a Rachel da vida dele. Ross tentou, mas ele não conseguiu fazer isso. Isso mostra que, no fundo, a Emily não era a prioridade dele. Ele queria que o casamento dele desse certo, mas não estava disposto a abrir mão do que realmente era importante para ele. O casamento acabou rapidinho e pouco depois a Emily já estava noiva de outra pessoa. Antes do novo casamento, ela ligou pro Ross, cheia de dúvidas, mas a Rachel acidentalmente apagou a mensagem e convenceu o Ross a não ligar de volta. E assim, a história dos dois terminou para sempre. Se o Ross tivesse aceitado a terapia que o advogado dele recomendou, eu acho que a vida dele seria totalmente diferente. Ele poderia ter entendido que os próprios pensamentos dele estavam fazendo ele agir de um jeito que só piorava tudo. Depois do divórcio com a Carol, ele ficou morrendo de medo que ele perdesse de novo quem ele amava. E isso infelizmente transbordou no relacionamento da Rachel com ele. Ele surtava com qualquer coisa achando que ela ia trocar ele pelo colega de trabalho, até que a insegurança dele arruinou tudo. O próprio Ross explicou isso quando ele pediu desculpas pra Rachel. Eu fiquei com a Carol por 7 anos e a perdi. E agora eu te amo ainda mais. Então é difícil pra mim acreditar que outra pessoa não vá te tirar de mim também. E foi exatamente esse medo que fez o Ross ficar totalmente neurótico e controlador, afastando a Rachel cada vez mais. Depois veio a obsessão pelo casamento. Ele queria tanto recriar a vida perfeita que ele imaginava ter com a Carol, que se jogou no relacionamento relâmpago com a Emily, sem construir uma base de confiança. Quando tudo desmoronou de novo, o Ross ele ficou completamente perdido. 3 divórcios depois, ele começou a pensar que a vida amorosa dele tinha acabado, que ninguém ia querer ficar com ele, que ele era um fracasso. Ele mesmo falou: "Minha vida é um fiasco, eu devia morar debaixo da escada de alguém. Ninguém vai querer sair comigo, eu sou um fracasso no amor." Com essa tempestade de pensamentos negativos, ele começou a tomar decisões cada vez piores, tipo mentir pra Rachel sobre a anulação do casamento. No fundo, ele achava que se tivesse mais um divórcio no currículo, ele estaria condenado para sempre. Se ele tivesse feito terapia, ele poderia ter trabalhado em várias coisas, tipo descobrir o que realmente importa. O Ross sempre colocou casamento e namoro num pedestal, mas será que era por ele mesmo ou só por pressão? Ele poderia parar e se perguntar se isso ainda fazia sentido para ele. Aprender a lidar com suas próprias emoções.
Em vez de fugir da dor e do medo, ele poderia entender que sofrer faz parte da vida e tá tudo bem em sentir essas coisas. O problema é deixar isso comandar suas atitudes. Mudar a forma de pensar. Ao invés de eu sou um fracasso porque eu me divorciei 3 vezes, ele poderia pensar: eu tive experiências difíceis, mas aprendi muito sobre o amor e ainda posso ter um relacionamento incrível no futuro. Fazer o que realmente importa. Ao invés de viver preso no passado e no medo de errar, ele poderia focar em construir relações mais saudáveis, com mais respeito, confiança e vontade de crescer junto. Se ele tivesse feito terapia, ele teria aprendido a lidar muito melhor com as próprias emoções, sem se desesperar com a ideia de o cara dos divórcios. No fundo, o Ross ele tem muitas qualidades legais. Ele é inteligente, engraçado, carinhoso, mas nem ele enxergava isso. Eu acho que com um pouquinho de autoconhecimento, ele poderia ter sido muito mais feliz. Ele é gentil, inteligente, fofo, mas tem um traço que sempre se destaca pra mim: a arrogância. No grupo, todo mundo tem um defeito bem evidente. A Rachel é mimada, a Phoebe é distraída, o Joey é preguiçoso e comilão, o Chandler usa o humor pra zoar os amigos, a Mônica é controladora e Ross... Bom, o Ross se acha. Mas calma, isso não quer dizer que ele é a pior pessoa do mundo. Na verdade, esse é um ótimo ponto de partida pra gente entender melhor quem ele realmente é e de onde vem toda essa confiança exagerada. O Ross realmente tem essa postura de eu sei mais do que você em várias situações, seja corrigindo amigos, insistindo que ele tá certo ou simplesmente menosprezando opiniões que não parecem intelectuais o suficiente. Mas essa arrogância vem de um lugar muito específico, o reforço positivo que ele recebeu a vida inteira dos pais. Desde criança, o Ross foi colocado num pedestal pelos pais. Ele era o filho preferido, o inteligente, o estudioso, o que seguiria uma carreira brilhante. Diferente da Mônica, que teve que lutar por reconhecimento. Ross sempre soube que ele era admirado, a Mônica não. Isso fez com que ele crescesse acreditando plenamente em si mesmo, o que na medida certa é ótimo. Mas no caso dele, fez com que ele tivesse dificuldades em aceitar e lidar com rejeição ou fracasso. É por isso que ele se frustra tanto quando algo não sai do jeito que ele quer. Tipo quando a Rachel não escolhe ele de primeira ou quando ele perde o emprego. O Ross não é só alguém que estudou bastante. A inteligência dele é parte da identidade dele, uma parte que ele construiu. Ele se vê como o mais estudado do grupo, aquele que entende mais de ciência e que deveria ser levado a sério. Ele precisa ser reconhecido como cara inteligente porque é nisso que ele apoia todo o seu valor. Sempre que alguém questiona isso, ele reage de forma defensiva e até mesmo exagerada. Tipo quando o Chandler e o Joey zoam seu trabalho, ou quando a Rachel e a Phoebe não levam a sério os interesses dele. Isso gera momentos icônicos como o We Are on a Break, ou quando ele surta quando os amigos dele não se importam com o trabalho dele. Como se a inteligência dele fosse a única coisa que ele tivesse a oferecer. Agora o interessante é que essa confiança toda só funciona no trabalho. Nos relacionamentos, o Ross é um desastre. Mesmo sendo bem sucedido, o Ross ele tem muitos traumas emocionais. O casamento fracassado com a Carol e o medo de ser rejeitado pela Rachel fazem com que ele haja de forma extremamente controladora e possessiva. Ele tenta compensar sua falta de controle na vida amorosa sendo o mais presente possível, mas isso muitas vezes se traduz como um ciúmes excessivo e falta de confiança. Exemplo 1. O Ross e a Rachel na 3ª temporada. Quando a Rachel começa a crescer profissionalmente, o Ross se sente ameaçado. Ele não consegue lidar com o fato que ela tá mais ocupada agora e em vez de apoiar ela, ele começa a exigir mais atenção. Isso leva à icônica briga do We are on a break! O mais irônico, o Ross, que sempre teve apoio incondicional dos pais, não sabe dar esse mesmo apoio para Rachel. Exemplo 2. O casamento com a Emily. O relacionamento com a Emily é um reflexo das inseguranças dele. Ele quer tanto provar que pode fazer um relacionamento dar certo que acelera tudo, ignorando os sinais óbvios de que aquilo não estava funcionando. No fim,
ele diz o nome da Rachel no altar, uma das maiores provas de que, emocionalmente, ele nunca esteve realmente no controle. O mais bonito é que, mesmo sendo arrogante e um pouco desajeitado, o Ross nunca tentou mudar quem ele realmente era para conquistar a Rachel. No ensino médio, ele era um nerd apaixonado por ela, e na fase adulta, ele continuou sendo o cara inteligente, fofo e às vezes um pouco louco. E foi exatamente isso que fez a Rachel se apaixonar por ele. O Ross ele pode não ter mudado a sua essência, mas ele tentou controlar as outras pessoas para que eles se encaixassem na ideia que ele queria. Ele quer que a Rachel ame ele, mas do jeito que ele espera, sempre focada nele, sempre disponível. Ele quer que a Emily confie nele, sem que ele precise fazer mudanças reais. Ele quer ter o respeito dos amigos, sem precisar mudar a postura arrogante dele. No final, o Ross ele não é um vilão, mas ele também não foi o cara que simplesmente foi ele mesmo e aquilo foi o suficiente. Ele teve que amadurecer para o relacionamento com a Rachel dar certo. Então, o Ross é arrogante? Sim. Mas essa arrogância vem mais de uma confiança que foi construída na infância do que um desejo real de menosprezar os outros. O problema é que essa confiança toda que ele tem no lado acadêmico dele não ajudou nada na vida amorosa, onde ele se mostrou vulnerável, inseguro e até mesmo desesperado às vezes. No fim, o Ross nunca deixou de ser ele mesmo, mas talvez essa fosse a maior qualidade e defeito dele ao mesmo tempo. O Ross é um cara que não se encaixa 100% no estereótipo de macho alfa. Ele não é esportista, ele não é mulherengo, e ele tem um jeito meio desajeitado e sensível. Na sociedade que a gente vive hoje, os homens são incentivados a provarem que eles são homens de verdade. Seja através de esportes, através de quantas mulheres eles pegam, que eu acho ridículo, ou até coisas bobas tipo comer carne vermelha. Mas o Ross é um paleontólogo, uma profissão que não tem nada a ver com força física, e é mega sentimental. Desde o começo, o Ross tem muitas inseguranças sobre a sua masculinidade, e parte disso vem do fato de que sua primeira esposa, a Carol, deixou ele por outra mulher. Isso mexe tanto com ele que ao longo da série ele tem dificuldades para lidar com qualquer coisa relacionada à comunidade LGBT. O exemplo mais óbvio disso é quando ele vê o filho brincando com uma Barbie e entra em pânico, com medo de que aquilo transforme ele em algo que ele não entende direito. So, what's my boy doing with the Barbie? Yeah, it's cute. Why does he have it again? You know what? It's fine. If you're okay with the Barbie thing, so am I. Give Daddy the Barbie. Okay? Give Daddy the Barbie. Okay, how about, don't you want to play with a monster truck? Outro ponto é como a série brinca com essa ideia do Ross ter alguns traços que são considerados femininos. Tem um episódio, por exemplo, onde aparece um vídeo antigo dele vestido como uma garotinha servindo chá. Também tem várias piadinhas ao longo da série que sugerem que ele pode ser mais sensível e menos masculino do que se espera. O problema é que Friends trata essas características como algo ruim ou errado. A série faz parecer que ser um homem sensível ou ter traços que são considerados femininos significa automaticamente que você não é um homem de verdade. Em vez de normalizar o fato que os homens podem sim ser vulneráveis, chorões, emocionais, sensíveis, a série usa isso como piada. Enfim, o Ross quebra esse padrão de cara macho, mas a série ainda tenta encaixar ele em alguns estereotipos, o que faz algumas piadas envelhecerem mal. Mas querendo ou não, o Ross ele também ajudou a mostrar que os homens não precisam ser só força bruta e pegadores. Eles também podem ser nerds e emocionados e até um pouco dramáticos. E tá tudo bem. O Ross ele tem vários comportamentos questionáveis na série. Se a gente olhar de um jeito mais crítico pro Ross, dá pra ver que ele tem atitudes que são extremamente problemáticas na série, especialmente no relacionamento com a Rachel. E não é só uma coisa de ele era ciumento, mas tem padrões de comportamento que mostram insegurança, egoísmo e até controle. Ele era extremamente impulsivo. O Ross tomava decisões sem pensar nas consequências, o que pode parecer espontâneo, mas na verdade mostra uma dificuldade de lidar com as próprias emoções. Tipo, ele volta de uma viagem com uma namorada nova do nada, sendo que ele estava claramente ainda apaixonado pela Rachel. Depois, ele se joga em um noivado com a Emily em pouquíssimo tempo. Isso não só mostra que ele não consegue lidar bem com as próprias emoções, mas também que ele se apega rápido demais às pessoas,
o que pode ser bem tóxico. Isso pode ser uma insegurança dele, ele precisava sempre estar com alguém para se sentir bem. Ele manipulava as situações a favor dele. A parte de ele tentar sabotar a relação do Paulo com a Rachel é um grande exemplo disso. Ele não aceita que a Rachel tenha outro interesse amoroso e, em vez de respeitar a escolha dela, ele tenta manipular a situação. Isso se repete depois, quando ela começa a trabalhar com o Mark. Ele fica paranoico, achando que o cara só tá ajudando ela pra ter algo mais, e começa a agir de forma super possessiva. O pior é que isso acontece porque ele não confia na Rachel o suficiente pra acreditar que ela sabe se proteger e tomar decisões sobre sua própria vida. Como se ele tivesse direito sobre a Rachel só porque gostava dela há muito tempo. Ele tinha dificuldade em apoiar o sucesso da Rachel. Quando a Rachel começou a crescer profissionalmente, Ross demonstrou ciúmes e insegurança em vez de apoiar ela. Eu acho que um namorado devia incentivar os sonhos do outro, não agir como se o sucesso da pessoa fosse uma ameaça. Além disso, o fato de ele não confiar na Rachel e achar que qualquer homem ajudando ela só podia estar interessado nela diz muito sobre como ele via as mulheres no geral. Ele manipulou a Rachel escondendo que ainda estavam casados. Isso talvez seja um dos piores comportamentos dele. O Ross sabia que a Rachel não queria continuar casada, mas ignorou a vontade dela e manteve o casamento escondido. Isso é um exemplo claro de manipulação e falta de respeito. Ele tinha problemas de raiva. O Ross tinha vários episódios de explosões emocionais. Ter emoções é normal, isso todo mundo já sabe. Mas a forma como ele lidava com elas era preocupante, gente. Ele não sabia controlar bem a frustração, o que pode ser um problemão no relacionamento. Ele era vingativo. Depois do término com a Rachel, ele age de forma super infantil e vingativa. O ápice disso é quando ele sai com a irmã da Rachel, a Jill. Mesmo que eles estivessem mais tranquilos na amizade, dá pra ver que ele só fez isso pra provocar ela. Ele envergonhou a Rachel no trabalho dela, enviando muitos presentes e aparecendo no trabalho dela com um piquenique. Gente, imagina você tá tentando crescer profissionalmente e o seu namorado resolve te mandar um caminhão de presentes e ainda aparece no meio do expediente com um piquenique. Parece fofo à primeira vista, mas na real é super invasivo. Ele não respeitou o espaço dela, ficou querendo marcar território e no fundo isso só mostra uma insegurança e um baita egoísmo. Ele queria que a atenção da Rachel fosse toda dele, sem pensar no que era importante para ela. Ele fez uma lista com defeitos da Rachel. Esse aqui é cruel. Ele estava em dúvida entre a Rachel e a Julie, e em vez de simplesmente seguir o coração, ele fez uma lista com defeitos da Rachel. Isso machuca muito mais o coração do que eu não sei escolher, porque transforma a pessoa em um conjunto de problemas. E pior, quando ela descobre e ele ainda fica querendo minimizar a situação. Ele dormiu com outra pessoa horas depois de dar um tempo com a Rachel e depois ficou chocado quando ela quis terminar. Essa é clássica, né? O famoso "We are on a break". Mas vamos ser sinceros, se ele realmente amava a Rachel, como é que em questão de horas ele já estava com outra? E depois, ele ainda quis invalidar a dor da Rachel e insistiu que ela não deveria estar chateada. Tipo, tu tá falando sério? I didn't think there was a relationship to jeopardize. I thought we were broken up. We were on a break. That, for all I knew, could last forever. That, to me, is a break up. You think you're gonna get out of this on a technicality? Look, I'm not trying to get out of anything, okay? I thought our relationship was dead. Well, you sure had a hell of a time at the wake. Ele parou de ter interesse na Denise e terminou com ela por ela ter raspado a cabeça. Isso aqui só mostra como ele era superficial. Ele gostava dela ou do cabelo dela. Porque, né, um relacionamento baseado em estética não é exatamente um relacionamento saudável, né? Se a pessoa decide mudar algo em si mesma e isso já é motivo pra você pular fora, então talvez você nunca tenha realmente gostado dela de verdade. Ele traiu a Julie com a Rachel. O Ross ficava nessa de, eu sou um cara bonzinho, mas na prática fazia muita coisa errada.
Ele estava namorando com a Julie e em vez de terminar e resolver as coisas direito, ele simplesmente beijou a Rachel. Basicamente, ele sempre queria o que não tinha no momento e magoava todo mundo no processo. Ele ficou paranoico sobre a Elizabeth no Spring Break, então ele foi com ela. Aqui temos mais um episódio do Ross sendo super controlador. Ele namorava uma garota mais nova e, em vez de confiar nela, ficou surtando com a ideia de que ela pudesse se divertir sem ele. Então, ele simplesmente foi atrás dela no Spring Break, como se tivesse que vigiar tudo. Ele disse o nome da Rachel no altar. Isso aqui não tem defesa, né? O auge do desrespeito. Ele estava casando com outra mulher, mas no fundo ainda estava obcecado pela Rachel. Isso não foi só um erro inocente, foi um sinal claríssimo que ele estava indo para um casamento sem estar realmente certo sobre isso. E claro, destruiu a Emily no processo. Ele não falou para Mona sobre a Rachel estar grávida e morando com ele. Mais uma vez, o Ross omitindo coisas super importantes para tentar manter as pessoas na vida dele sem lidar com as consequências. Ele começou a namorar a Mona enquanto a Rachel estava grávida e simplesmente esqueceu de contar e ainda deixou para falar só depois que ela mesma descobriu. Além de falta de transparência, isso mostra que ele queria as coisas do jeito dele, sem levar o sentimento dos outros em consideração. Ele demitiu o babá só por causa que era um homem. Esse aqui é puro machismo disfarçado de estranheza. A Rachel contratou um babá super incrível, super querido, super competente e carinhoso com a Emma. Mas o Ross simplesmente não conseguiu lidar com o fato de que ele era um homem. Ele ficava desconfortável e tentava arrumar justificativas ridículas e no fim basicamente admitiu o cara só porque não achava que cuidar de criança era coisa de homem. Isso diz muito como ele enxergava os papéis de gênero. Sinceramente, eu poderia ficar nessa lista de red flags por mais 10 minutos, mas eu acho que vocês já pegaram a visão. O Ross e a Rachel, eles tinham a química e a história que era muito legal de assistir e era até divertido. Mas analisando o comportamento dele, fica claro que o amor que ele sentia era meio egoísta. Muitas das atitudes dele demonstram mais uma obsessão do que um amor maduro e saudável. Em vários momentos, ele tratava a Rachel como uma posse e não como uma namorada. Se fosse na vida real, a Rachel já teria se afastado bem antes e com razão. O amor verdadeiro, ele envolve respeito, confiança e apoio, e o Ross falhou nessas áreas na série. A série romantiza muitas atitudes dele, mas olhando por esse ângulo, dá pra entender porque tanta gente acha que a Rachel devia ter seguido em frente sem olhar pra trás bem antes. O Ross pode até ser um personagem querido na série, mas quando a gente analisa ele de perto, ele tem várias atitudes tóxicas e que não deveriam ser romantizadas. A Rachel merecia alguém que confiasse nela, que respeitasse ela e que não tentasse controlar cada passo que ela dava. Ele pode sim ter muitos momentos fofos e engraçados, mas no geral, se fosse na vida real, provavelmente todo mundo estaria falando pra Rachel pra ela sair correndo desse relacionamento. Já falei sobre os defeitos do Ross, mas é sempre bom olhar um outro lado da moeda. Se a gente parar pra pensar, ele é um dos personagens mais humanos de Friends. O Ross é alguém que erra, exagera e faz escolhas questionáveis, mas no fim das contas, é um cara que sente tudo de forma muito intensa e se esforça para fazer o melhor com o que tem. Uma das coisas que eu mais admiro nele é a persistência. Mesmo quando as coisas não vão bem, seja no amor, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, o Ross nunca desiste. Ele sempre se entrega, mesmo quando ainda tá machucado. Ele pode não ter a profissão mais badalada, mas ele ama o que faz, e isso é algo muito raro. O jeito que ele fala sobre a paleontologia, mesmo quando ninguém mais aguenta ouvir, é uma prova de que a paixão dele não tem limites. O Ross é o tipo de amigo que, mesmo em situações desconfortáveis ou constrangedoras, ele vai estar lá para o que for preciso. Ele não foge quando a situação fica difícil, ele enfrenta os problemas e segue em frente, ainda que às vezes de forma exagerada. Os momentos engraçados do Ross são simplesmente um dos melhores de Friends. Tipo o desastre das calças de couro. Essa sempre me faz rir muito. Também os dos dentes, que é muito engraçado e eu tenho figurinha do WhatsApp dessa. Ou também o bronzeamento artificial. Oh, and it gets worse.
ele sempre acaba se metendo nas situações mais engraçadas. Não dá de ignorar o trabalho que o David fez ao longo dessas 10 temporadas. Ele trouxe uma mistura perfeita de comédia e emoção, fazendo a gente rir e ao mesmo tempo sentindo uma conexão genuína com o personagem. Você lembra daquele famoso discurso do Ross, no Aquele que Ross está bem, em que ele diz bêbado: Love. L-O-V-E, love. L is for life. And what is life without love? Além disso, o Ross não mede esforços quando se trata de demonstrar o seu amor. Ele faz coisas como subir pela escada de incêndio para falar com a Rachel, ou até abrir mão de um momento incrível que é aparecer no Discovery Channel só para cuidar dela. A gente também não pode esquecer das vezes que ele mostrava que ele tinha um ótimo coração. Tipo quando ele estava preparado para levar a Rachel pro baile depois que ela recebeu um bolo. Ele propositalmente tocou mal no teclado para Phoebe se sentir melhor. Ele acompanhou a Carol até o altar porque os pais dela se recusaram. Nossa, tô ficando emocionada. Mesmo quando ele ainda estava de coração partido. Ele comprou o cachorro branco do Joey de volta. Ele deixou a Rachel ganhar o jogo de pôquer para fazer ela feliz. Ele deu o seu máximo para aceitar que o Joey e a Rachel estavam namorando. Ele também deixou a Rachel desenhar no rosto dele para Rachel se sentir mais confortável e menos envergonhada. Ele bebeu um copo com gordura dentro para mostrar que ele realmente se importava com ela. E por último, é impossível ignorar o fato que o Ross é um dos mais inteligentes do grupo. Ele tem um PhD em paleontologia, gente. Vocês têm noção do que é isso? Enquanto muitos dos seus amigos estavam preocupados em encontrar estabilidade financeira, o Ross já estava no topo da sua profissão. Bom, é isso. Muito obrigada por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo qual outro personagem que vocês gostariam de ver. Também me contem a sua opinião sobre o Ross, sobre alguma cena, sobre algo que ele fez, alguma coisa que ele falou. Quem que é o seu personagem favorito de Friends? Também não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no meu canal, por favor. Esse vídeo deu muito trabalho, como todos os outros. Esses vídeos de análise de personagem me dão um trabalhão, porque sou eu que faço tudo, sou eu que escrevo roteiro, edito. E como eu gravo no meu próprio celular, eu às vezes perco o armazenamento que eu tenho nele. E nesse vídeo eu tive que gravar com 2 celulares, porque o meu celular ficou sem armazenamento e agora eu estou gravando com o celular do meu pai. Tomara que a qualidade fique boa. Ainda não sei, vamos ver no futuro. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu sempre dou o meu melhor nesse tipo de vídeo, em qualquer outro vídeo no meu canal. É uma coisa que eu adoro fazer e que eu adoraria continuar. Então vocês poderiam me ajudar curtindo, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo e comentando qualquer coisa que vocês gostariam. Que eu sempre leio todos os comentários. É um canal pequeno, então eu queria aproveitar nisso. Então até a próxima. Tchau!